Olá, turminha, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Vamos começar o nosso dia. A nossa aula remota está no ar no Facebook da Goiânia FM, canal 51. Mas se você não tem Facebook, não acompanha visualmente, nós estamos aqui ouvindo, pela rádio da Goiânia FM. E vamos lá, que hoje teremos uma coisinha bem gostosinha de trabalhar. Vamos trabalhar um tema bem legal chamado Minha Casa, Meu Mundo. Então, antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Sou a professora Ângela Bandeira da Educação Infantil e vocês estão aí ligadinho do outro lado da tela, certo? E aí, já voltaram às aulas presenciais? Foi o que vocês acharam? Gostaram de retomar as aulas e de rever a sua professora? Que legal, eu fico muito feliz de saber que está dando tudo certo. Mas a gente ainda vai ter aulinha remota, viu? Não se esqueça, continua ligadinho na nossa aula. Mas vamos fazer a nossa oração para agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, remotamente e lá na escola, presencialmente com a sua professora. Vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso no cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Vamos fazer uma casinha para a gente cantar uma musiquinha usando a nossa casinha. Vamos usar uma folha de papel ofício. E aí eu dobrei assim, ó, tá vendo? Eu dobrei assim, igualzinho. E vai ficar assim, certo? E depois que eu dobrei aqui, igualzinho, eu vou dobrar aqui, ó. Assim, vai ficar assim. E aqui eu vou cortar daqui até aqui para ficar o telhado, ok? Vamos cortar. Olha só, eu cortei. Lembra que eu dobrei no meio? Aí eu cortei, ó, e ficou assim, ó. Agora eu vou cortar duas abinhas aqui, esse aqui retinho e aqui retinho para ficar parecendo o telhado lá em cima. Depois que eu cortei, aí vai ficar assim, ó. E aqui eu vou fazer o desenho aqui dentro, que vai ser a minha casa. E você pode desenhar o que você quiser, certo? Sua família, você brincando. Ou então você pode desenhar aqui qual é a parte da casa que você mais gosta. E olha como ficou a minha casa depois que eu desenhei, olha. Minha casa com árvores, porta, janela, número 100. E aqui tem eu, minha filha e meus netos. Aqui é minha casa. E você? Vai fazer esse desafio? Você assistiu o vídeo fazendo a casa com papel ofício e depois eu desenhei. Você pode desenhar do seu jeito. Mas vamos cantar a música da casinha? Me ajude aí se você souber. A minha casa é pequenina, entro na sala, saio na cozinha. A minha casa é pequenina, entro na sala, saio na cozinha. A minha casa não tem cortina, abro a janela, vejo a vizinha. Minha casa não tem cortina, abro a janela e vejo a vizinha. Na minha casa não tem pinha, lá na minha casa só cabe uma bacia. Na minha casa não tem pia, lá na minha casa só cabe uma bacia. Pra me visitar, chegue ao meio-dia, bata na porta ou toque a campainha. Pra me visitar, chegue ao meio-dia, bata na porta, toque a campainha. A campainha faz pim-pim, o gato acorda e faz atim. A campainha faz pim-pim, o gato acorda e faz atim. A minha casa é pequenina, vou vender para a formiguinha. A minha casa é pequenina, vou vender para a formiguinha. Gostaram da música da casinha?
Pois é. E a sua casa? Como é a sua casa? Olha o segundo desafio. O primeiro foi fazer a casinha de papel. E o segundo é você falar como é a sua casa. Ela é pequenininha? Ela é grande? Ela tem muitos quartos? Ela tem pouco quarto? Como é a sua casa? Fala aí para sua professora como é. Que cor é a sua casa? Você sabe o número da sua casa? Quantas pessoas moram aí na sua casa? Fala tudo que você pensar, que você observa, que você sente. Fala tudo que você quiser sobre a sua casa para a sua professora. Tá certo? Então, vamos lá? Vocês conhecem essa música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia subir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na rua do Bobo, número 0. Mas era feita com muito esmero na rua do Bobo, número 0. Quando eu era criança, eu escutava muito essa música. E hoje eu descobri, já depois de grande, que essa musiquinha representa a primeira casa da gente, que é o nosso mundo. Sabe onde é? Na barriga da nossa mamãe. Lá a gente já está habitando a nossa primeira casinha e descobrindo o nosso mundo. Então, minha casa, meu mundo, primeiro é aqui. E vocês não sabiam dessa história, não é? Quando a gente nasce, a gente sai da maternidade e vamos para uma casa de tijolo, de cimento, com portas, janelas, de verdade. Então ali é a nossa segunda casa e o nosso segundo mundo. Por quê? Porque é onde a gente começa a descobrir as coisas vendo, ouvindo. Tem a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os animais que às vezes a gente tem em casa. A gente começa a descobrir as plantas, começa a descobrir o ambiente da nossa casa. Você já andou pela sua casa observando tudo que tem nela? Vamos explorar a nossa casa, vamos observar a nossa casa. O que é que tem na sala, o que é que tem nos quartos, no banheiro, na cozinha, no quintal, no terraço. Quando você olha a sua casa assim, quando você está dentro da sua casa, que é o seu mundo, é onde você começa a descobrir suas coisas. Qual é o lugar que você mais gosta? Fala para sua tia qual é o lugar da sua casa que você mais gosta. Faz um desenho bem bonito da sua casa e manda para ela, tá bom? Ela vai gostar muito de ver que você está fazendo as atividades. E outra coisa, nós ainda estamos vivendo tempo de pandemia. Sabe por que os médicos mandam a gente ficar em casa? Primeiro, para não se aglomerar e não pegar o contágio do vírus com os outros, né? E segundo, a nossa casa é o lugar mais seguro que existe para a gente. Então, por isso que a gente chama de minha casa, meu mundo, porque é o lugar onde a gente se sente protegido. Por isso que os médicos dizem, fique em casa, que é para a gente ficar bem, ó, seguro, guardadinho e evitar de ficar doente. Mas, se você precisar sair, você tem que usar máscara, se proteger, higienizar as mãos, não é? Evitar estar no meio de muita gente, porque a gente nunca sabe quem está dodói. Então, se protege, que sua professora vai ficar muito orgulhosa em saber que você está seguindo os protocolos. E retornando às aulas presenciais, quando você for para a escola, bota sua máscara, tenha outra de reserva na bolsa, leve seu material, não divida com ninguém, porque não pode estar pegando nas coisas dos outros. Se cuide, se proteja, proteja a sua família, ajude sua professora e toda a equipe da escola, ok? Vamos se despedindo e até o nosso próximo encontro.
tá. Não vejo nada, viu? Não apareceu água. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Uelita, da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Nossa aula hoje tem o tema Fenômenos Naturais, proposta para o 7º ano. Vamos lá? Temos aqui no nosso slide umas imagens muito bonitas e ao mesmo tempo assim um pouco assustadoras. Sabe aqueles fenômenos naturais assim, estonteantes e ao mesmo tempo que causam desastres e tragédias? Vulcão, raios, grandes ondas como o tsunami ou a ressaca do mar, ou então furacões e tufões. E eu chamo de fenômenos naturais tudo aquilo que acontece na natureza. Seja sereno de uma noite, ou seja, assim, aquela chuva torrencial de vários dias. Até mesmo esse sol assim que a gente está tendo aqui em Goiânia nesse momento, que parece que tem um sol para cada pessoa, com esse excesso de calor. Tudo são fenômenos naturais. Sejam eles simples ou mais complexos, como por exemplo vulcões em erupções, que acontece muito em outros países, que não é o caso do Brasil. O nosso país, ele é considerado um país assim naturalmente abençoado por Deus. Por quê? Não temos vulcões ativos. Os terremotos, quando ocorrem, são de baixa intensidade. Não temos tufões nem furacões. Mas em compensação, nós somos campeões mundiais em incidência de raios. Isso mesmo, incidência de raios. E em alguns lugares ocorrem alguns terremotos, mas nada que venha a ser assustador. No entanto, não estaríamos preparados pela forma como construímos as nossas casas, pela estrutura das nossas construções, caso houvesse um terremoto. Por quê? Porque não é comum que ocorram terremotos de alta escala no nosso país. E por que ocorrem terremotos, ocorrem vulcões? A teoria da deriva continental, ela fala que lá muitos anos incontáveis atrás, o planeta era um continente só. A gente não tinha essa coisa tipo América, Europa, Ásia, África, não. Era um continente só. Então era uma terra só. Mas com o passar, lógico, um oceano só. Mas com o passar do tempo, houve o quê? Uma movimentação justamente nesse continente, chamado de deriva continental. O continente começou a se separar e a ter o formato que tem hoje, com vários continentes separados por um oceano. Por exemplo, acredita-se que o continente da América do Sul era encaixado no continente da África. E aparentemente, quando a gente olha o mapa, realmente parece. Sem contar de evidências que comprovam que existem tipos de animais e de plantas que só são encontrados tipo no litoral do Brasil e na parte do litoral da África, que seria o encaixe que ocorreu há muitos anos atrás. E o que teria acontecido? É como se a nossa crosta terrestre, essa parte do planeta onde nós vivemos, ela fosse formada como uma colcha de retalhos que recebe o nome de placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas são porções que vivem em constante movimento, que compõem justamente a camada de rochas da Terra, chamada de litosfera. E esse movimento é responsável. Por exemplo, como são esses movimentos? O movimento, elas podem bater uma contra a outra. Seria o quê? Um terremoto. Ou elas podem deslizar, causando também terremotos, batendo uma outra, montanhas, cadeias de montanhas, ou podem se afastar, dando origem aos vulcões, porque permitiria que a lava que está no interior da Terra extravasasse. E também com esse movimento, a gente forma o quê? Continentes, mares, certo? Há sempre uma remodelagem
da nossa crosta terrestre. O mapa de 100 anos atrás não seria o mesmo hoje se a gente pudesse olhar de cima todo o planeta, porque com certeza houve uma mudança nessa estrutura, principalmente se a gente considerar erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis que interferem para que essa mudança na litosfera ocorra mais rápido e de forma mais brusca. A natureza, ela é linda, perfeita, não é? É realmente assim, como é que eu posso dizer? Admirável. Aqui, por exemplo, em Goiânia, a gente gosta muito de ir à praia. E as nossas praias são belíssimas, cada uma com as suas características. Mas, muitas vezes, o que é muito bonito pode também ser perigoso, como eu falei lá no começo. Atualmente, em alguns países, alguns vulcões entraram em erupção. E até estava se imaginando se o nosso país poderia ser atingido devido a essas erupções vulcânicas, principalmente na Europa. Ocorre muito no Haiti, no Chile, terremotos, que não são sentidos no nosso país, mas que são desastres naturais. Naturais, sem a interferência do ser humano. Mas existem desastres naturais causados pelo mau uso do nosso planeta, como, por exemplo, secas, a extinção de espécies e epidemias e pandemias, como aqui estamos passando no momento. Temos ciclones, terremotos, vulcões, enchentes. As enchentes, elas são fenômenos naturais, mas elas acontecem como desastres naturais devido justamente à ocupação de áreas de leito, próximo a leito de rios ou também próximo à orla marítima, onde muitas vezes assim, o mar está avançando, o mar está destruindo as casas, porque na verdade o mar recua por um tempo e depois ele volta para o seu lugar de origem. Mas como já foi ocupado pelo ser humano, acaba causando desastres. Atualmente, o maior desastre natural que tem acontecido no nosso planeta são as alterações climáticas, certo? Aí tem chuvas, geadas e secas que prejudicam lavouras e é como se a gente colocasse o dominó em pé, tocou um, sai derrubando o outro. Se chove muito em um lugar e pouco em outro, a agricultura não vai florescer em nenhum deles. Aí o que acontece? Fome, mais pessoas com problemas de saúde e assim sucessivamente. Por isso são considerados desastres naturais. E qual é a principal causa desses desastres quando se trata de mudanças climáticas? O mau uso dos recursos naturais, que vão agravando justamente esse problema. Porque nós temos que cuidar da nossa casa, como eu sempre falo, que é o planeta Terra. E o que é que eu posso fazer nesse caso? No nosso país, a gente não tem vulcões, então a gente não precisa ter medo aí de ter uma chuva de lavas ou ter ali aquele ar poluído, né, devido à fuligem que sai do vulcão. Terremotos também são muito raros na nossa região, mas as mudanças climáticas, um ar mais seco, a poluição, ela pode ser justamente evitada por todos nós. Então, a gente cuidar do lixo que produz, a gente poder plantar em casa, ter sua própria horta, ou você aproveitar cascas de vegetais para fazer receitas, ou até mesmo para fazer adubo orgânico para suas plantas. O consumo consciente, reaproveitar o máximo que puder, certo? Das suas roupas, dos seus calçados, não estragar comida, tudo isso é possível. A economia da energia elétrica, a questão também do transporte, quando der, vai a pé, já ajuda o ar e também economiza. Sem contar que a gente não pode esquecer de uma coisa, a higiene, o cuidado com a água e o cuidado com cada um de nós. Porque quando eu cuido de mim, eu também vou cuidar do meu ambiente e vou cuidar das pessoas que eu amo, que estão ao meu redor. E por falar em cuidado, ainda não acabou a pandemia. Nossas aulas já retornaram, mas ainda não podemos nos ver todos os dias
nem todas as turmas juntas. Ainda temos que tomar as medidas de prevenção. Estou gravando, como eu sempre falo, sem máscara, porque estamos em um ambiente fechado. Continuem se cuidando, higienizando as mãos, usando máscara ao sair de casa, para que em breve possamos nos abraçar pessoalmente. E até a próxima aula. Tchau! Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Goiânia. Sejam bem-vindos a mais uma aula com transmissão online para vocês. Não é maravilhoso aprender em casa, com todo o conteúdo sendo transmitido? Vamos lá? Antes de tudo, eu queria me apresentar. Meu nome é Tia Julie e hoje a gente vai conversar sobre ciências. Vamos lá, gente? O nosso assunto de ciências de hoje são os seres vivos no ambiente, plantas. Então, quem gosta de planta, de natureza, hoje vamos conversar sobre as plantas. Vocês estão prontos? O que são plantas, tia, né? Então, primeiro questionamento que a gente faz, o que são plantas? Eu quero saber. Plantas são seres vivos, e se você não sabe o que são seres vivos, a gente vai conversar sobre isso já já. Eles são seres vivos, né? Assim como as pessoas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Só que a diferença é que são vegetais, não é? Então as plantas, elas fazem parte do meio ambiente, não é? Elas trazem benefícios para a gente e para os animais. Vamos ver tudo sobre plantas agora? As plantas são seres vivos porque elas passam por 4 processos, né? Elas nascem, crescem, se reproduzem e um dia morrem, tá? Então um dia um coleguinha foi lá, um menino, a menina foi lá, jogou uma sementinha no chão, ó, e tampou com terra e molhou, né? Regou. E essa sementinha vai começando a crescer e isso é o nascimento da plantinha, tá? Essa plantinha vai crescendo, tá? E depois ela vai se reproduzir, vai dar flores, vai dar frutos, né? Se for uma árvore um caroço de manga que você plantou, então vai nascer uma mangueira e vai dar várias mangas, tá? Tá bom? Então é assim que acontece. E um dia essa plantinha morre também, né? Ela fica velhinha, morre, ou alguém vai lá e corta, tá? Então ela nasce, cresce, se reproduz e morre. Esse é o ciclo de todos os seres vivos. Por isso que as plantas, elas são seres vivos também. Os outros seres vivos, vamos ver? Os outros seres vivos são os animais e o ser humano. Eu, você, né, sua família, minha família, todos nós somos seres vivos. Então os animaizinhos também nascem, crescem, depois dão filhotinhos e morrem. E o ser humano, né? Nasce, é um bebezinho, cresce, depois tem filhos, depois, quando ficar velhinho, também chega a morrer, tá certo? Então, todos os seres vivos passam por isso, né? Então, os seres vivos são os animais, o ser humano e as plantas. Agora, você já sabe que a planta faz parte dos seres vivos. E, gente, o que é interessante? A planta é um ser vivo, mas ela precisa dos seres não vivos para sobreviver. Quais são os seres não vivos? Os seres não vivos são aqueles que estão no ambiente, né? No meio ambiente, mas eles não nascem, nem crescem, nem se reproduzem, nem morrem. Eles não têm vida, tá? Mas eles são importantes demais. Então temos a água, as pedras, o sol, a luz do sol, as nuvens. Tudo isso são exemplos, o ar, não é? São exemplos de seres não vivos. A plantinha, ela é um ser vivo, mas ela precisa da água, ela precisa da luz do sol, ela precisa do solo para poder se desenvolver. Então, ela precisa dos seres não vivos, tá bom? Então, gente, as plantas têm uma característica muito interessante. Elas se alimentam de luz do sol, de água, tá? E dos nutrientes que elas retiram do solo,
para poder crescer fortes e saudáveis. Além disso, elas não são capazes de se locomover. Assim como os animais, os seres humanos, eles andam, né? Viajam de um lugar para o outro, andam. As plantas não, elas estão sempre no mesmo lugar, tá? Além disso, as plantas elas fabricam o próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Então, para isso, elas usam a energia do sol, a água, né? E transformam isso e absorvem também o gás carbônico e transformam tudo isso em oxigênio. E onde a gente pode encontrar plantas? Respondam para mim aí, coloquem no chat. Onde é que eu posso encontrar as plantas? Posso encontrar as plantas numa floresta? Posso. Né? Uma floresta cheia de árvores bonitas. Nosso país tem uma das maiores florestas do mundo, que é a Amazônia, não é? Então lá tem diferentes árvores de todos os tipos. Além disso, eu posso encontrar plantas em jardins, não é? Então, se na sua casa tem um jardinzinho, lá tem uma flor bonita, né? Pode ter uma grama, tá? Tem várias plantinhas. Nas praças da cidade, né? Que tem jardins, então nós também podemos encontrar as plantas. Também posso encontrar plantas dentro da água. Como assim, tia? Dentro da água, sim. A gente vai ver daqui a pouco sobre essas plantas que vivem dentro da água. Mas dentro da água, olha a imagem, ó, os peixinhos nadando e várias plantinhas ao redor, não é? Algas e outros tipos de planta, tá? Também existem plantas que se desenvolvem em cima de outras plantas. Então tem lá um tronco de uma árvore e nasce uma outra plantinha dali. Então também é um lugar onde a gente pode encontrar plantas. Existem plantas que são terrestres, né? Elas crescem e se desenvolvem a partir da terra ou a partir do galho de outras plantas. Como esse exemplo que vocês estão vendo, essa roseira bem bonita. E também existem as plantas aquáticas. São aquelas que se desenvolvem na água. Olha essa flor, gente, que linda! Essa planta é a Vitória Régia e ela cresce na água do rio, ali em cima da água. Existem também as plantas que resistem a altas temperaturas, ou seja, quando o clima é muito quente, no sertão, nos desertos. Então existem plantas que conseguem viver ali com o mínimo de água e conseguem se desenvolver, porque elas guardam bastante água ali por longos períodos de tempo. O cacto é um exemplo dessas plantas que conseguem aguentar temperaturas muito altas e quentes. E também existe o contrário, vegetais, plantas que conseguem sobreviver a um frio extremo, gente. Então tem esses pinheiros aí, cobertos de neve, temperaturas muito baixas, muito frio, ficam cobertas de neve por muitos meses do ano e mesmo assim conseguem crescer e se desenvolver. Vamos ver agora um pouquinho sobre a utilidade das plantas. Então, para que servem as plantas? O que é possível fazer através das plantas, tá? Então, além de dar sombra, né? Além de ser linda, as plantas também servem de alimento para seres humanos, para os animais, né? Então, as verduras, as frutas. Olha essa salada aqui, gostosa, não é? Quem gosta de salada? Coloca aí no chat. Amo salada, tá? Eu gosto, tá? A tia Júlia aqui ama salada. Então, com as plantas, com os vegetais, com as verduras, nós conseguimos fazer os alimentos, certo? Não só alimentos, mas também alimentos de comer, né? Mas também os de beber. Então, o suco, né? Que você toma aí na sua casa de caju, de cajá, de laranja, de uva, de manga. O suco é feito a partir das frutas que são colhidas das plantas, tá? Também remédios, aromatizantes, dentre outros. Outra utilidade das plantas é a de servir para construção. Então, construção de casas. No sul do país é muito comum casas feitas todas de madeira. Também na Amazônia, tá? Então, são casas que são feitas todas de madeira. Desde as paredes, as portas, até o telhado. Mas aqui, na nossa cidade, é comum a gente usar a madeira nos telhados para sustentar as telhas.
Além disso, a madeira que é retirada das árvores serve para aquecer as pessoas quando elas moram num lugar muito frio. Então, elas fazem um fogo ali com aquelas madeiras e conseguem se aquecer, que são as lareiras. Outra utilidade das plantas é servir para o nosso vestuário. Então, roupas que são feitas de algodão, o algodão é uma plantinha. E aí, a fábrica vai lá, transforma esse algodão em camisas, bermudas, vestidos, roupas para que a gente possa usar. Não só roupas é possível fazer com as plantas, mas também papel, medicamentos, chiclete. Gente, chiclete vem da planta. Olha para isso. Rolhas, borracha e manteiga de cacau. São outros elementos que a gente consegue fazer a partir das plantas. E também as plantas, elas conseguem enfeitar e alegrar o nosso dia a dia. A gente consegue enfeitar nossa casa, deixar ela bonita através de arranjos de flores. Então as flores servem para enfeitar o ambiente, não é? Deixar ele bonito. Imagina um casamento sem flores. Então um casamento tá todo ali ornamentado, bonito, tá? Para receber os noivos, e isso é por conta das plantas. Além disso, também as plantas servem para fazer jardins bonitos, criar um ambiente agradável. Então é muito bom. A gente só tem a ganhar ao cultivar plantinhas. Agora nós chegamos no momento da nossa atividade. Eu amo esse momento, porque é o momento onde a gente vai colocar em prática tudo que aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? O que eu quero que você faça? Você vai pedir aí à sua mãe um copinho, né? Pode ser de plástico, pode ser uma garrafa PET que sua mamãe e seu papai vai cortar, né? Você pega só aquela base da garrafa PET e a gente vai plantar. Vamos plantar carocinhos de feijão, sementinhas, tá? Esse plantio pode ser com algodão. Então, um pedacinho de algodão, você vai botar ali 3 carocinhos de feijão, como você tá vendo aí na imagem. Vai molhar um pouquinho e vai deixar no lugar aberto, arejado, onde entre luz do sol, o vento, né, o calor. E cada dia você vai lá e molha um pouquinho, só uma vez no dia. E você vai ver que com alguns dias vai nascer um pezinho de feijão, tá? Então essa é uma experiência para vocês fazerem em casa. Registrem, tirem foto da sua plantinha nascendo, do seu primeiro pezinho de feijão. Manda para o seu professor, para sua professora, tá? No grupo lá do WhatsApp. Faz essa atividade e eu quero que você conte para eles como foi essa experiência. Se demorou muito, se demorou pouco, se o seu pezinho de feijão cresceu demais, se cresceu mais de um pé de feijão ou só um. Contem tudo para o professor e para a professora, tá? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, certo? Mas se ficou, não tem problema. Pode tirar dúvida com os seus professores também. E não se esqueça, proteja-se contra o coronavírus. Use máscara, álcool em gel e, se possível, fiquem em casa. Um grande beijo da tia Júlia e até a próxima aula. Olá, alunos da Rede Municipal de Goiânia. Aqui é o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês e português. E sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje vamos estudar a língua inglesa, ok? Então vamos lá, vamos continuar o nosso estudo, né? Vamos ver aqui os nossos objetivos, nossos conteúdos e habilidades. Vamos continuar essa semana o nosso estudo sobre gramática, certo? Vamos ver o verbo modal can, né? No presente e no passado, ok? E as habilidades nós vamos empregar de forma adequada o verbo modal can, que é no presente, e could, no passado, para descrever habilidades. Então vamos lá, eu trouxe aqui algumas imagens para você observar. Aí você vê os verbos modais, né? Can e could, ability, que significa habilidade, afirmativa e negativa. Então você vê aí a figurinha aí desse rapaz tocando bateria e também tocando piano. Quando a gente fala de habilidade, a gente usa o verbo can e could para informar que a gente sabe fazer alguma coisa, é capaz de fazer alguma coisa, a gente tem a habilidade de fazer aquela determinada coisa. Então, quando eu digo assim, I can play the drums, eu digo, eu sei tocar bateria.
tá certo? O verbo can e could significa poder. Poder no sentido de saber fazer alguma coisa. Então a gente pode traduzir assim: eu sei tocar bateria. Quando eu digo I can't play the piano, eu digo eu não sei tocar piano, ok? Eu não posso, no sentido de habilidade, ok? Eu não posso. I can't play the piano. Eu não posso tocar piano. Não pode no sentido de quê? De ability, habilidade. Então eu digo assim: I can't play the piano. I can play the drums, ok? Eu sei tocar bateria. E o passado, como é que fica no passado? Aqui nós temos a imagem de Albert Einstein, né? E diz assim, quando a gente fala de coisa no passado é porque já passou, né? Já acabou. Albert Einstein já faleceu, então a gente vai dizer assim no passado: Einstein could speak German and English. Então eu digo assim, Einstein sabia, né? Podia falar, né? No passado, alemão e inglês. O que é esse podia falar? É porque tinha habilidade de falar. A gente pode traduzir no português assim: Einstein sabia falar alemão e inglês, ok? Ele tinha a habilidade de falar. E como é que fica na negativa? He couldn't speak Japanese. He couldn't speak Japanese. Ele não sabia falar japonês, ok? Ele não era capaz, não tinha a habilidade de falar japonês. Então vamos lá. We use can or can't, tá certo? Nós usamos can ou can't, né? Mas a base, né, do verbo, que o verbo vem depois, o verbo principal vem depois. Isso aqui é um verbo modal, ele molda o verbo principal. Então, para falar sobre habilidade no presente. E nós usamos could e couldn't para falar de habilidades no passado, certo? Ele fica do mesmo jeito com todas as pessoas, né? Todos os sujeitos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, a gente usa sempre a mesma palavrinha, can, can't, could, couldn't, tá certo? Não muda nada. E o verbo principal também fica do mesmo jeito, sem mudar nada. Então vamos ler, vamos ver aqui esse exercício. Complete as frases com can, can't, could and couldn't. Né? Vamos lá. I can read. Eu sei ler. I can read. Né? Moza can read music. Certo? Moza sabe, né, ler música. Agora, Moza não é no passado? Ele não já morreu? Não é assim? Então a gente usa could, que é o passado de can. Então, Mozart could read music, ok? Então, ele sabia ler música, tá certo? Aqui, Shakespeare também era um escritor, né, inglês, muitos anos atrás, já morreu, já faleceu, a gente já sabe que essa frase está no passado. Então, Shakespeare couldn't send text messages. O que é text message? É mensagem de texto que a gente usa hoje no celular. Então, Shakespeare não podia enviar mensagem de texto. Couldn't, né? Não podia, não sabia fazer isso. No passado não tinha isso, ok? Então, número 3. I speak Chinese. Eu falo chinês. Eu falo chinês. I can't speak Chinese. Eu não sei falar chinês. Então, eu uso can't, ok? Número 4. Michael Jackson já também faleceu. Sing and dance. O que é sing and dance? Cantava e dançava, né? Canta e dança. Então, o que é que ele fazia? No presente? Não, a gente vai usar o quê? Could, no passado. Michael Jackson could sing and dance. Ele sabia dançar e cantar, ok? No sentido de habilidade. Ele podia fazer isso. E número 5, I count to 10 in English. Eu sei contar até 10 em inglês. Eu sei contar até 10 em inglês? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso usar o can no presente. I can count to 10 in English, ok? E aí vamos ver mais algumas imagens. Aqui você vê Chris now, que é Chris agora, e Chris age 5. É Chris na idade de 5 anos, há um tempo atrás. Então, aqui tem dizendo swim, ele pode fazer. Ski, ele não sabe esquiar. Swim é nadar, ele sabe nadar. Ski, ele não sabe esquiar. Lá quando ele tinha 5 anos de idade, ele sabia fazer o quê? Dance, dançar. Play a music instrument, não sabia. Vamos ver a frase como é que fica. Não, vamos ver agora mais 12 imagens falando sobre Jane e Laura. Depois a gente faz o exercício.
Jane e Laura now. Agora. Como é que elas estão? Elas sabem fazer o quê? Ela é capaz de fazer o quê? Qual é a habilidade? Speak French and English. Ela sabe falar francês e inglês. Ok. Speak Italian. Não sabe falar italiano. E Jane e Laura at 5. Ok? Age 5, né? Com a idade de 5 anos. Write their names. Ok. Sabia escrever os nomes delas? Sim. Read? No. Ok? Ler? Elas não sabiam. Okay? Vamos ver como é que fica as frases. Vamos lá. Chris can swim. Ok. Now. Agora. Lá de acordo com a imagem. Mas he can't ski. Ok? Ele não sabe esquiar. Então ele sabe nadar agora, mas ele não sabe esquiar. Então, quando o Chris, número 1 agora, a gente vai completar. Quando o Chris era pequeno, o que é que acontece agora? Young Chris, que é o jovem Chris, could, o que é que ele fazia? O que é que ele sabia fazer? Ok, então vamos completar aqui o exercício baseado nas imagens que a gente acabou de ver, de Chris e de Jane e Laura, ok? Primeiro, Chris. Chris can swim. Chris sabe nadar, agora, certo? He can't ski. Ele não sabe esquiar. Agora vamos ver Chris pequeno, né? Young Chris could dance. Lá na imagem a gente percebeu que diz que Chris, quando era pequeno, sabia dançar. Mas ele sabia tocar instrumento? Não, então fica he couldn't, ok? Couldn't play a musical instrument. Então, ele não sabia tocar instrumento musical. Número 2, Jane e Laura. Jane e Laura can agora speak French and English. De acordo com a imagem, com o texto, né? Isso é a informação explícita, está lá na imagem que a gente viu. Jane e Laura can. Elas sabem falar, ok? Francês e inglês. Agora perceba, elas can't speak Italian. Aí você vai completar com o speak, ok? Que vai falar. Já veio o can't. Elas não sabem falar italiano. Agora vamos ver o que é que acontece no passado. Young Jane and Laura, ok? Could write their names. Elas sabiam escrever os nomes dela. Então a gente escreve com could, que é o passado de can, na afirmativa. Agora, o que é que elas não sabiam fazer? Elas não tinham essa habilidade. They couldn't read, ok? Que é o verbo ler, read, tá certo? Aí vocês completam com o verbo ler. Agora nós vamos ver como é que faz perguntas e respostas curtas, ok? Com o verbo can, o verbo modal can e could. Então, tá aí na tela para vocês observar question and short answers, né? Perguntas e respostas curtas. Can you speak Spanish? Eu pergunto assim para você, can you speak Spanish? Você sabe falar espanhol? Você responde, yes, I can. No, I can't. Então, sim, eu sei. Não, eu não sei. Tá certo? A habilidade. Okay? Você pode falar espanhol, né, no sentido de habilidade. E como é que seria no passado? Could you speak Spanish last year? Could you speak Spanish last year? Você podia falar ou sabia falar espanhol no ano passado? Ok? Em algum momento eu pergunto isso para você, para uma informação do passado. Aí você diz assim, yes, I could. Sim, eu sabia. No, I couldn't. Não, eu não sabia. Tá certo? E aqui nós temos aqui algumas imagens que essas imagens vão nos ensinar a fazer perguntas e respostas curtas, ok? Com can e could. Vamos lá. Can you? Você pergunta, can you? Você sabe? E completa, né? No, I can't. Não, eu não sei. Can you? Você sabe? E no passado seria, could you? Você sabia? No, I couldn't. Não, eu não sabia. Could you? Você sabia? E aí a gente completa com aí onde está as imagens número 1, 2, 3, né, 4 e 5. Eu vou perguntar para vocês. Can you swim? Você sabe nadar? Can you swim? Aí você me responde. Se sim, você diz yes, I can. Se não, você diz no, I can't. Tá certo? Número 2. Can you read? Você sabe ler? Yes, I can. No, I can't. Can you dance? Você sabe dançar? Aí você me responde em resposta curta. Yes, I can. No, I can't. Ok? E eu posso fazer essas perguntas também, todas no passado. Could you swim?
Aí dá para entender que eu estou perguntando uma coisa quando você fazia antes, quando era pequeno, há muito tempo atrás. Então, quando eu digo could you swim, você sabia nadar, né? No passado, e você diz yes, I could. No, I couldn't. Ok? Deu para entender, gente? Então, na verdade, é essa aula sobre os verbos modais, tá certo? Sobre habilidades. Ok, então terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, compreendido sobre os verbos modais can e could, né, no sentido de habilidade, saber ou não saber fazer determinada coisa, ok? Um abraço a todos. Aí tem o nosso protocolo de segurança da Covid. Continue se protegendo, se cuidando, lavando bem as mãos, ok? Até a próxima aula.